Para os ídolos é mais difícil organizar essa parada obrigatória porque... Por que eu esquecia? Porque é uma coisa muito difícil, entendeu? Para os ídolos É mais bem complicado difícil você fazer. organizar essa... Deixa eu ver se tem mais aqui atrás. Essa é minha. É minha? Uhum. De roteirista. Wow, fantastic, baby. Fantastic, baby. Fantastic, baby. Olá, meu nome é Babi Dewitt. E eu sou o Pedro Brizio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e também muito curioso que muitas pessoas já nos perguntaram aqui nos comentários. Isso porque, depois da divisão das Coreias entre 45 e 48, ainda existe uma tensão muito grande entre o Norte e o Sul. E uma guerra, infelizmente, pode acontecer a qualquer momento. Vocês têm acompanhado aí nos noticiários. A gente vai tentar explicar aqui em 30 segundos. É assim, ó, a Coreia do Norte quer fazer teste com umas bombas, tá? A Coreia do Sul fica do lado dos Estados Unidos que não gostam desses testes com bombas. Aí a Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam que vão revidar. E a Coreia fala que vai ajudar. E aí a Coreia do Norte quer atacar a Coreia do Sul. Então, vai dar Beyblade. Pode dar Beyblade. Pode dar Beyblade. A gente torce pra que não, mas só que a Estamos coisa tá abertos. feia. Resumimos bem em 30 segundos? Acho que sim. Professores de história. Patuim. Bom, isso faz com que entusiastas da cultura coreana e, óbvio, os fãs de K-pop fiquem muito preocupados com a situação dos ídolos e o alistamento na Coreia do Sul. O que pode acontecer com eles? É realmente necessário o alistamento? É igual no Brasil? Vale a pena começar explicando que o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul também funciona como por aqui. Aqui no Brasil é obrigatório o alistamento no ano em que você completa 18 anos. Mesmo que você faça em dezembro, ó, fica a dica aí pra você não acabar se perdendo, porque senão você tem chance de ir pro exército depois. Aí você vai lá, faz um monte de testes, que os testes não são assim tão rigorosos também, né? Tem a parte do no artístico também, né? Você vai lá e tal. E bom, aí a grande maioria acaba sendo dispensado por excesso de contingente. Falei certo? Falou certo. Falei bonito, então. Então é isso, eu fui liberado, assim como todos os meus amigos, a gente vai lá, você jura a bandeira e pronto. Você está liberado, agora se o país entrar em guerra, você provavelmente será chamado. Eu espero que não. Diferente do alistamento no Brasil, na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório por 2 anos a todos os homens nascidos coreanos. Todos eles. Isso vem sendo discutido, mas é ainda como acontece. Porém, diferente como no Brasil, eles podem escolher a época em que querem se alistar, entre os 18 e 35 anos. Os coreanos de descendência estrangeira são isentos desse alistamento, mas os ídolos não. Todos eles precisam passar pelo processo do exército, dar uma pausa na carreira e aprender a lidar com as armas para proteger e defender o país. É normal que dentro do exército os sul-coreanos precisem enfrentar situações de guerra, de fome, frio e de pressões psicológicas, como treinamento. Mas existem outros cargos que também precisam ser preenchidos, como no escritório, como funcionário público ou até porta-voz do exército. Que foi o que aconteceu com o Hee-chan, do Super Junior. Pausa. Olha só. O roteirista fica me ferrando aqui, fica me botando pra falar todos os nomes dos K-idols e eu não sei falar nada. É de propósito. Tá bom? Desculpa, dona Lisa. Já tá aparecendo aqui o Bad sem parar de tantas vezes que eu falei o nome errado, sabe? E isso é uma injustiça. Eu vou começar a fazer o roteiro desse programa. Ok? Desculpem pelo meu coreano, tá? Do Super Junior. O Hee-choo, do Super Junior, que sai esse ano do serviço militar obrigatório. Por ter sofrido um acidente e já ter tido a perna fraturada, ele está servindo como funcionário público nos 2 anos de alistamento. Existe uma discussão muito grande sobre o alistamento dos ídolos e se existe algum tratamento diferente para eles por lá. Inclusive, desde que o Rain, que é um dos cantores mais famosos da Coreia do Sul, violou algumas regras em suas férias, né, em suas folgas. Os soldados também têm dias de folga. Não são muito frequentes. Isso varia de acordo com o cargo, a função deles.
Mas então, no que o serviço militar afeta o mundo da música? Normalmente, um homem que não é do meio artístico, ele pode se programar para entrar no exército depois que se formar na faculdade, antes de arrumar um emprego fixo, antes de casar, ou até depois, no meio de uma crise, qualquer coisa do tipo. Para os ídolos é mais difícil organizar essa saída obrigatória, uma vez que qualquer pausa na carreira acarreta uma perda de dinheiro muito grande para a empresa de entretenimento. Isso faz com que elas precisem colocar a agenda do grupo e da empresa antes das escolhas pessoais do ídolo. Ao mesmo tempo que pode significar uma pausa positiva em relação à carreira quando algum escândalo acontece. O ídolo pode usar esse tempo no exército como uma reflexão, né? Pensar nas coisas que ele fez, no escândalo que ele fez. Como, por exemplo, o que aconteceu com o ex-líder do grupo X5. Ou com... Qual é o nome do cara? Kang-in. Esse roteirista querendo me ferrar. Kang-in. Ou como aconteceu com Kang-in, do Super Junior em 2010. O do X5 era ano passado, Outra questão muito importante é sobre a forma física dos ídolos e o processo de adaptação deles depois que eles saem do exército. Normalmente eles deixam o serviço militar com mais peso, massa muscular e sem o treinamento que normalmente eles teriam naquele tempo. A adaptação pode ser um pouco mais difícil se o ídolo for conhecido pela forma andrógena e delicada de ser. E isso pode mudar com o esforço físico do exército. Agora, se você estiver se perguntando, caso tenha uma guerra lá na Coreia, se o seu ídolo vai participar, a resposta é, provavelmente sim. Inclusive, se durante essa época de guerra ele estiver fazendo treinamento militar. A gente recebeu muitas mensagens preocupadas de fãs do cantor Seven, que acabou de se alistar, com essa guerra sendo tão claramente anunciada pela Coreia do Norte. A gente aqui, infelizmente, não pode fazer nada a não ser torcer para que tudo dê certo e ninguém se machuque. Esperamos então ter ajudado e feito vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o alistamento militar. Cada país tem a sua constituição, então é importante a gente conhecer para aprender a respeitar um ao outro. Bom, se você tiver alguma outra dúvida sobre essa questão, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder o que a gente puder. Tá? Enquanto isso, a gente só pode torcer para que todo mundo fique em paz. É isso aí. E por isso a gente resolveu criar uma hashtag para poder fazer, sei lá, um movimento entre os fãs de K-pop, pra gente mostrar que a gente também não quer guerra e que a gente também é a favor da paz. Então, a hashtag vai estar em inglês, que a gente vai colocar aqui pra vocês, sei lá, poderem copiar aí, a hashtag K-pop wants peace, que a gente tá falando que o K-pop quer paz. É só porque pra gente poder divulgar, e divulguem o vídeo com essa hashtag para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa questão toda do alistamento, que é muito importante a gente saber, até pra gente poder se preparar, até, sei lá, emocionalmente, não sei, psicologicamente, etc, tá? Então, é isso. Espero que vocês entrem com a gente nessa campanha de mostrar que os K-pops querem paz e obrigado por terem assistido. Valeu, gente. Não esqueça de curtir também, compartilhar tudo isso que ela já falou, etc, se inscrever no canal, que agora é tudo aqui embaixo. E é isso, pessoal. Paz. Shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wow, fantastic, baby.
tempos mais remotos, mais ou menos tipo Idade Média, onde caixões estão sendo lacrados e jogados ao mar, tipo Inquisição. Cada caixão contém símbolos e letras que achamos que correspondem ao nome dos integrantes do grupo. Mas também tem